Olá, meus seres, eu espero que todos bem. Chegamos com o nosso foco na Universidade Federal do Paraná, maior vestibular do nosso estado. Eu espero que você esteja muito preparado para fazer uma excelente prova, passar o dedinho, vamos para a segunda fase e aí a gente vai brilhar também na segunda fase da UFPR. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, convido você a se inscrever. Colocamos aulas diárias de biologia para você mandar muito bem no estudo dessa ciência maravilhosa, seja para o seu vestibular, seja para o seu Enem, seja para você dominar mais esse conhecimento em biologia. Eu quero que você brilhe, mas brilhe muito em biologia, que é a ciência mais bonita, ou é a parte da ciência mais bonita porque estuda a vida. Vamos começar já, focados e direcionados para a Universidade Federal do Paraná. Coloquei aqui alguns esquemas, cada bolinha é basicamente um tópico para você brilhar. De cara já, aquela famosa questão de seleção natural. Pode ser que a Federal não coloque? Pode ser, mas você jamais vai negligenciar o estudo de seleção natural para a prova da Federal. Você vai pensar em duas palavrinhas quando falar em seleção natural: sobrevivência e reprodução, que é a ideia original de Charles Darwin, o que ele vai chamar de descendência com modificação. Os filhos dos filhos dos filhos vão carregando pequenas diferenças, o ambiente seleciona, os mais adaptados sobrevivem, transmitem isso aos descendentes. Uma população original aqui inicial, onde você tem variabilidade genética. Darwin tinha dificuldade para explicar essa variabilidade genética, surge depois a famosa teoria sintética da evolução, que vai trazer os conhecimentos de Gregor Mendel, da genética, e aí depois a genética vai pipocar no mundo e vai fazer todo sentido para explicar a diversidade, ou seja, as diferenças entre os indivíduos da população. Lembra da mutação? Você vai criar novos alelos. A recombinação gênica, crossing over, segregação independente, mistura isso nas populações sexualmente cruzantes. E aí você tem variabilidade genética. A variabilidade genética é essencial, imprescindível para que ocorra a seleção natural. Por quê? A seleção, como o nome sugere, seleciona. Então tu tem que ter uma variabilidade, ação da seleção, os menos adaptados são eliminados, sobrevivem os mais adaptados. Evolução é sinônimo de mudança. Quando eu coloquei azão, azinho, você tinha variabilidade genética. Então você tem o alelo azinho, eles são frutos de mutações que ocorreram ao longo do tempo nesse planeta maravilhoso, no material genético dos seres vivos. A seleção natural atua e reduz consideravelmente a variabilidade genética. É essencial que você tenha variabilidade. Populações, reprodução sexuada entre os indivíduos, gerando variabilidade. Seleção natural vem, atua e reduz essa variabilidade genética. Então, por favor, jamais esqueça a ideia de seleção natural. Agora, quando eu coloquei azinho, já deu os gatilhos em você para genética. Faz tempo que não aparece um heredograma na prova da Federal. Você pode encontrar doenças genéticas recessivas, principalmente. Você pode encontrar interpretação dos heredogramas. Então, se ele falar que isso aqui é um heredograma e que você está representando uma doença autossômica recessiva, podemos afirmar que, ou é correto afirmar que, se é uma doença autossômica recessiva, você vai procurar casais que têm um fenótipo diferente. Então, esse casal aqui tem um fenótipo normal, mas tem uma filha, uma menina afetada. Ele falou no enunciado que era uma herança autossômica. Não sabia se era dominante ou se era recessiva. Você vai colocar azão, azinho. E você vai falar que o alelo azão condiciona o fenótipo normal, o alelo azão condiciona o fenótipo normal. Esse indivíduo recebe um azinho da mamãe, recebe um azinho do papai e ele é afetado por essa herança. Então, essa herança é autossômica recessiva. Pode brilhar olhando no heredograma. Esse indivíduo aqui, filho do casal, ele é azão alguma coisa. Pode ser azão, pode ser azão, azinho.
Mas a federal perguntou qual a probabilidade dele ser portador ou carregar o alelo azinho. Se você olhar para federal, a probabilidade dele carregar o alelo azinho é 2 chances em 3. Você falou, ué, Sost, por quê? Porque você vai fazer um cruzamentinho rápido, azão azinho com azão azinho no quadrinho de Punnett. Azão azão, azão azinho, azão azinho e azinho azinho. Só que você olhou para ele, o fenótipo dele é normal, ele não é afetado, então você descarta o azinho azinho. O seu espaço amostral é isso aqui, ó. E você tem 2 chances em 3 de ele ser carregador do alelo azinho. Então, cuidado com herança autossômica recessiva. Eu fiz o gancho porque eu pensei na variabilidade genética, já coloquei um heredograma, faz tempo que a UFPR não cobra, então vai que aparece para você. Claro que quando eu falei esse alelo é a forma mutante de um gene. E um gene é um pedacinho de DNA que carrega a informação para produzir uma proteína. Então, geralmente a gente define gene, um pedacinho do DNA que vai produzir um RNA mensageiro / proteína. No DNA nós temos 2 fitas de nucleotídeos com um pareamento específico, ó. Adenina pareamento com timina, guanina pareamento com citosina, timina adenina, guanina citosina. Adenina e guanina são bases púricas e a citosina e a timina bases pirimídicas. Agora, o DNA tem 2 fitas. Uma delas serve de molde para produzir o RNA, naquele fenômeno chamado transcrição. Onde tem timina aqui, a gente vai orientar a adenina. Onde tem guanina, vai orientar a citosina. Adenina, olha só, uracil ou uracila. Se existe moléculazinha com uracil ou uracila, você vai direcionar para um RNA. Onde tem citosina, orienta a guanina. Então nós temos aqui um pareamento específico. Fitas de DNA, adenina-timina, citosina-guanina, timina-adenina, pareamento específico. Agora do DNA para o RNA, timina orienta adenina, guanina-citosina, adenina, uracil ou uracila. Lembra que no DNA tem 4 letrinhas, adenina, timina, guanina, citosina. No RNA, 4 letrinhas, adenina, citosina, uracil e guanina. Então a gente tem essas diferenças entre esses 2 ácidos nucleicos que são formados por nucleotídeos. Um nucleotídeo tem um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Ele será importante para a produção de proteínas e as proteínas são polímeros de aminoácidos. Para produzir a proteína eu vou precisar de um RNA mensageiro. Esse RNA carrega a mensagem. Esse RNA mensageiro foi produzido lá no núcleo das células eucarióticas, num fenômeno chamado transcrição. Aí lá existem introns e exons. Retiram os introns, fica só os exons. Essa retirada do intron é o splice. Fica só exon, vai se associar com o RNA ribossômico que está no ribossomo. Na verdade, o RNA ribossômico serve para formar o ribossomo. E aí você tem um pareamento entre o códon do RNA mensageiro e o anticódon do RNA transportador. Então eu vou colocar as palavrinhas aqui. No RNA mensageiro, 3 letrinhas, códon. 3 letrinhas do RNA mensageiro, códon. E esse códon vai orientar um aminoácido, a não ser que seja um códon de fim. O códon de fim, códon de fim indica a terminação de síntese de proteína, o fim da síntese de proteína. Acabou. Códon, 3 letrinhas do RNA mensageiro. Anticódon, 3 letrinhas do RNA transportador. O AA, o AG, o GA são códons de finalização. O nosso código genético é a relação do códon e o respectivo aminoácido. Então o RNA ribossômico forma os ribossomos, aí você tem códon, anticódon, pareamento específico, coloca aminoácido na proteína. Um aminoácido liga-se a outro aminoácido através de ligações peptídicas. Liberação de moléculas de água. E aí a gente vê a proteína crescendo. A síntese de proteína ou tradução ocorre aqui no citosol / citoplasma das células. RNA ribossômico, formando ribossomo.
tem ribossomo livre no citosol, tem ribossomo associado ao retículo, tem ribossomo no interior de cloroplasto, de mitocôndria. Então, cuidado com a estrutura chamada ribossomo. Muitas proteínas são produzidas inicialmente no retículo rugoso, são encaminhadas ao complexo de Golgi, adicionado açúcar modificado, formado uma vesícula de secreção, e aí ela se funde com a membrana e libera o conteúdo aqui fora. Então começou a produção aqui e foi liberado lá fora. Isso a gente chama de exocitose. Então a exocitose pode ser para eliminar resíduos, que a célula fez a digestão intracelular, lá pela atividade dos lisossomos, ou pode ser a exocitose, liberando substâncias que são úteis, como proteínas, como hormônios, substâncias que vêm da tal da secreção celular, associada ao complexo de Golgi, a saída das vesículas secretoras. O retículo rugoso iniciou a síntese dessa substância. Agora, existe um fenômeno chamado endocitose. Pode ser englobamento de partícula pequena ou líquida, pinocitose, grande ou sólida, fagocitose. Um movimento de transporte em quantidade, tipo a membrana abraçando a substância, direcionando para o interior. Não esqueça que a membrana promove permeabilidade seletiva. Ela consegue selecionar o que entra e o que sai da célula. Geralmente o tamanho da substância, a solubilidade, vai interferir dela passar ou não. E aí a gente tinha aqueles tipos de transporte. A difusão simples, a difusão facilitada, a osmose como exemplos de transporte passivo. E aí o transporte ativo, contrário ao gradiente e gastando energia. Então esse é um rolê legal que eu gostaria que pensasse em relação às células. Para cá, quando a gente pensa em ecologia, geralmente o carro-chefe de cobrança na UFPR, coloquei ali uma representação de pirâmides ecológicas. Eu sei que pode aparecer cadeia e teia alimentar, mas pode aparecer dentro de pirâmides, que a Federal sempre gostou de cobrar. Então, geralmente você tem uma representação ali, tipo, gráfica dos níveis tróficos ou dos participantes. Por exemplo, existe pirâmide de números, que vai representar a quantidade de indivíduos por nível trófico nos retângulos, de biomassa, que vai representar a quantidade de matéria orgânica, e de energia, que vai representar a quantidade de energia, vai aparecer em quilocalorias. As três pirâmides, elas são representativas para cadeias alimentares. Agora, a pirâmide de energia não pode aparecer de forma invertida. Aqui você vai colocar P de produtor, consumidor primário, consumidor secundário. E você vai lembrar que a energia vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos. A pirâmide de biomassa do ambiente aquático, ela pode aparecer de forma invertida. A pirâmide de números pode aparecer invertida, intercalada. Você tem números, quantidade de indivíduo por nível trófico. Biomassa, quantidade de matéria orgânica. E energia, quantidade de energia. Lembrando que do produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário, a energia vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos. Se a prova falar em poluentes como o chumbo, o mercúrio, aqui tem pouquinho, aqui tem um pouquinho mais e aqui tem um pocão mais. Lembra que nos últimos níveis tróficos você tem a maior acumulação de substâncias químicas tóxicas. Tipo, usar chumbo, usar mercúrio, contaminar fontes de água, aí o fitoplâncton tem um pouquinho, zooplâncton um pouquinho mais, o peixe um pouquinho mais e as garças, as aves, muito mais. Então a gente vai ver bioacumulação, magnificação trófica, acúmulo dessa substância ao longo da cadeia alimentar. Essas substâncias não são biodegradáveis, o organismo não consegue degradar e eliminar, então ela vai se acumulando nos tecidos corporais. A energia vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos, mas esses poluentes, infelizmente, vão aumentando ao longo dos níveis tróficos. Relações ecológicas podem ser intra ou interespecíficas. As três campeões em queda na Federal: um mosquito picando e sugando sangue, um carrapato picando e sugando sangue. O mosquito é um inseto, o carrapato é um aracnídeo, e ambos são do filo artrópoda. Mas a relação ecológica,
O humano sendo picado por um mosquito, positivo para o mosquito, negativo para o ser humano. Então é uma relação ecológica interespecífica desarmônica. Predatismo, a onça matando e comendo a capivara. Relação positiva para a onça, negativa para as capivaras. Geralmente aparece um gráficozinho com a oscilação populacional. Mutualismo, campeã em queda nas provas da Federal. Relação ecológica que você tem benefício para os participantes. A Federal às vezes cita um exemplo. 3, 4 linhas de texto no enunciado. Então, por favor, vai lendo o enunciado e vai fazendo a simbologia. Vai vendo se tem benefício, se não tem, se é da mesma espécie, se a espécie é diferente, para você encaixar nas alternativas com o tipo de relação ecológica. É muito comum a participação de agentes polinizadores e algumas espécies de angiospermas. Espécie de angiosperma específica no local, só lá tem aquele agente polinizador, então a relação é positiva para o polinizador, a relação é positiva para a plantinha, tanto tem um mutualismo, uma relação de benefício mútuo para ambos os participantes. Então, gostaria de lembrança disso. Já que eu falei nas plantas, as plantas com flores são chamadas de angiospermas. Então aqui, fanerogamos. Faneros, visível, uma estrutura de reprodução visível. Nas gimnospermas, os estróbilos. Grão de pólen sai, voa grão de pólen, uma polinização pelo vento, principalmente nas gimnospermas, e aí cai o grão de pólen, cresce o tubo polínico e garante a fecundação. Nas angiospermas, a estrutura de reprodução visível é a flor. Nós teremos esses dois grupos vegetais sendo chamados de fanerógamas. Também são espermatófitas, são plantas que possuem semente. Lembrando que o óvulo fecundado e desenvolvido forma a semente. O ovário fecundado e desenvolvido vai formar uma unidade chamada de fruto. Você vai ter um grupo de plantas chamadas traquiófitas. O que são traquiófitas? Plantas, se não lembrar, anota embaixo, vasculares, com vasos condutores de seiva. As plantas vasculares, pteridófitas, gímenos, anjos, têm um sistema de condução de seiva, diferentemente das briófitas, que são avasculares. Então, falou em avascular, por favor, eu sei que já é batido para você que estuda muito, lembrar que é briófita. Os musgos são exemplos de briófitas, as samambaias de pteridófitas, o pinheiro do Paraná ou araucária angustifolia de gimnospermas, plantas com flores, frutos angiospermas. Araucária angustifolia, uma gimnosperma. Pinhão é uma semente. Quando nós olhamos para esses grupos vegetais, características gerais importantes: não ter vaso condutor de seiva, briófita, avascular ou atraquiófita. Todas as outras vasculares ou traquiófitos. Lembrar que essas plantas fazem fotossíntese. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos. Os cloroplastos têm bolsinhas chamadas tilacoides. Ocorre a fase clara da fotossíntese. No estroma, a fase escura. E a fotossíntese é influenciada pela quantidade de luz, pela quantidade de gás carbônico, pela temperatura. Então, geralmente você pode ver gráficos de influência. Vai aumentando a quantidade de luz, geralmente o gráfico que aparece é mais ou menos assim. Vai chegar num ponto de saturação, tanto da luz quanto do gás carbônico. Na temperatura, o gráfico vai ser um pouquinho mais zoado, porque geralmente aqui na região tropical, as plantas vão fazer fotossíntese em temperaturas ótimas entre 25 e 35 graus. E aí você tem que analisar gráfico e ver influência na fotossíntese. Então tome cuidado, mas são fatores externos importantes que afetam a taxa fotossintética desses seres. Então, minha dica para você lembrar desses grupos vegetais, da influência na fotossíntese, na sua formação e participação. Lembrando que insetos, morcegos, aves são potentes agentes polinizadores. Primeiro poliniza, transporta o grande pólen, depois fecunda, óvulo fecundário desenvolvido formando semente, ovário, fruto.
Muitos animais vão buscar as plantas para sua alimentação. E aí, pensando no mundo dos animais, zoologia. Nas últimas edições, a Federal está fazendo comparação em parte da fisiologia. Na última foi sistema digestório. Eu tinha falado na última revisão em digestório e circulatório e eu acho que essa vez é de circulação. Mas enfim, eu coloquei alguns grupos aqui para você lembrar aquelas coisas mais xaropes. A zoologia é a parte da biologia que estuda os animais. Então você vai ter de um lado plantinhas, do outro animais. E os fungos? Os fungos estão num reino próprio. Então tem o reino fungi, ou reino dos fungos. E nesse grande reino, nós teremos seres pluricelulares ou unicelulares, eucariotos, heterótrofos. Por muito tempo, fungo estava no grupo das plantas. Outros falavam, não, é heterótrofo, então está no grupo dos animais. Então eles ficavam num limbo aqui entre plantas e animais, até que a galera falou, opa, tem um grupo específico para você. Então, cuidado. Muito cuidado nessas comparações. Lá nos fungos, tem quitina na parede celular. Tem parede celular? Então lembra a planta. Tem glicogênio como substância de reserva. Isso é comum no mundo dos animais, ok? As células filamentosas são chamadas de hifas. Então a gente tem um grupo muito legal. Agora, foco nos animais. Plateumintes, vermes achatados dorsoventralmente. Tênias, planárias, esquistossoma. Então, doenças como teníase, esquistossomose são causadas por plateumintes, vermes achatados dorsoventralmente. Moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos, cordados, plate, porífera, quinidária, são todos invertebrados. Então, de todo aquele grupo, eu vou destacar plate, nemate e artrópoda, ok? Nos nemate, você vai ter verme cilíndrico. Você lembra? Caneta Bic, que você vai fazer prova, é uma lombriga. De um lado boca e de outro ânus. Tubo digestório completo. Opa, você falou em lombriga. Isso, ascaridíase, causador ascaris lumbricoides. Aí você tem ainda filariose ou elefantíase, transmitido por picada de mosquito. Você tem ancilostomose, fato de andar descalço, larvinha penetrar na pele, fazer um ciclo cardiopulmonar. Então, doença causada por nematóide ou nemateumintes. Plateumintes, destaca aí, teníase, cisticercose e esquistossomose. Nemateumintes, destaca aí, ascaridíase, ancilostomose, filariose. Doenças causadas por nemateumintes. Na ascaridíase, ingestão dos ovinhos. Na filariose / elefantíase, picada no mosquito culex. E ancilostomose, amarelão, doença do jequitatu, o simples fato de andar descalço, larvinhas no solo. Artrópoda, o filo mais diverso de todos. Artroarticulação, pó dos pés. Insetos, quilópodos, diplópodos, crustáceos e aracnídeos. Então lembra dos principais. Uma lagosta, um crustáceo. Um piolho, um inseto sem asa. Um carrapato, um aracnídeo. Então eu posso dividir o corpo desses animais. Cefalotórax e abdômen, comum nos crustáceos e nos aracnídeos. Cabeça, tórax, abdômen, comum aos insetos. 3 pares de pernas, comum aos insetos. 4 pares de pernas, comuns aos aracnídeos. 5 ou mais pares de pernas aos crustáceos. Um parzinho de antenas, ou seja, 2 anteninhas, um par, insetos. 2 pares de antenas, ou seja, 4 antenas, crustáceos. Não tem antenas, aracnídeos. Então cuidado com características morfológicas para você lembrar e não cair em tentação. A aranha, o escorpião são aracnídeos, não são insetos. Por favor. Vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas tu colocou circulação fechada. Também tem invertebrado com circulação fechada. Os cefalópodes, representados por polvos, lulas, que é uma classe do filo dos moluscos. O restante do molusco tem circulação aberta. Circulação aberta também tem no filo artrópoda. Nos nematódeos e nos plate não tem sistema circulatório. Agora nos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, a circulação é fechada. Nos anelídeos, nos cefalópodes, também fechada.
Eu posso encontrar pigmentos, que dá cor ao sangue. O mais famoso é a hemoglobina, que se associa com oxigênio e vai ser transportado. Nos peixes, vai existir uma circulação simples. Vai passar só um tipo de sangue no coração dos peixes. Só passa o sangue venoso. No coração dos peixes tem duas cavidades, um coração bicavitário, um átrio e um ventrículo. Circulação dupla tem nos anfíbios, tem nos répteis, tem nas aves e tem nos mamíferos. Lembrando que geralmente nos anfíbios e répteis, a prova pode chamar de dupla incompleta pela mistura de sangue, contato do sangue venoso com o arterial. Aves e mamíferos, dupla completa, sem mistura de sangue venoso e arterial. Então, na circulação dupla, 2 tipos de sangue passando pelo coração. Nos anfíbios, 3 cavidades no coração. Nos répteis, 3 ou 4. Nos mamíferos e nas aves, 4 cavidades no coração. Então, a gente tem esse destaque para zoologia. Você e eu, na nossa organização corporal, tecidos / órgãos / funções, eu acredito em tecidos. Conjuntivo, principalmente. Se você olhar para as células típicas do tecido conjuntivo, fibroblastos, macrófagos. Então, olha o macrófago, uma célulazinha grande, emite pseudópodos, fagocita e apresenta antígenos. Tem origem dos monócitos sanguíneos e a gente vai encontrar na nossa derme. A nossa derme é um exemplo clássico de tecido conjuntivo propriamente dito. Lá na derme, linfócito B diferencia plasmócito, também no tecido conjuntivo. E o plasmócito vai produzir e liberar anticorpos. Fibroblasto, a célula mais abundante do tecido conjuntivo, propriamente dito. E aí você vai ter fibroblasto, muito retículo rugoso, muito complexo de Golgi, produção e secreção de colágeno, a proteína mais abundante do nosso corpinho. Lembra da vitamina C? A vitamina C atua sobre esses fibroblastos no nosso tecido conjuntivo. Sem a vitamina C, escorbuto pega você e o raquitismo acontece porque falta vitamina D. Quando há cegueira noturna, falta a vitamina A. Quando há uma hemorragia, falta a vitamina K. Sem a vitamina E, rato não vai ter nenê. E o beriberi acontece porque falta a vitamina B1. Então, as avitaminoses, doenças causadas pela falta da vitamina. Cuidado com o escorbuto, falta da vitamina C. O fibroblasto não vai produzir adequadamente e secretar o colágeno. Tem colágeno nos nossos ossos, nas cartilagens, nos nossos ossos, cartilagens, colágeno na nossa derme, as fibras na derme. Mas tu colocou epiderme versus derme. A epiderme é um tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado. Adoro biologia. Repetindo, tecido epitelial de revestimento estratificado, várias camadas, pavimentosa, camada mais superficial achatada, queratinizada, tem muita queratina. Epiderme mais derme formam o nosso órgão chamado de pele. Então a epiderme é um exemplo de um tecido epitelial, a derme de um tecido conjuntivo e a pele é um órgão. Se abrem glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, você tem secreção para lubrificar, para controle de temperatura corporal. Unhas, pelos são anexos da epiderme, estruturas bem queratinizadas. Na epiderme tem o melanócito, que vai produzir a proteína chamada melanina, que vai proteger contra os raios ultravioleta. Então teremos esses destaques. Doenças. Federaus nos últimos anos vem cobrando doenças. Coloquei aqui bacterioses, tétano, difteria e coqueluche. Tem uma vacina chamada tríplice bacteriana para prevenção. Me preocupa bastante aqui, infelizmente, nós tivemos casos de coqueluche no estado do Paraná, inclusive óbitos de criança. Isso nos deixa muito, mas muito triste, porque a gente vai lutar sempre para que a vacinação seja completada, que você tenha
esse direito às criancinhas, ao recém-nascido, cuidado para a vacinação, para evitar essas doenças que podem ser evitáveis. Então, a difteria e a coqueluche são doenças associadas ao sistema respiratório, mas que podem evoluir casos graves e acabar matando. Tétano, esporos de bactérias no solo, corte profundo, mas também temos vacina. Então, a vacinação da coqueluche, difteria e tétano, geralmente uma vacina tríplice. Você vai olhar para sífilis e gonorreia, que são ISTs, infecções sexualmente transmissíveis e causadas por bactérias. Não esqueça que as bactérias são representantes do reino Monera, que são seres procariotos, que têm um material genético disperso no citosol, que tem uma parede celular feita de peptoglicanos ou peptídeo-glicanos. Então a federal às vezes vai colocando nomezinhos para você descobrir o que é. Ou ela vai colocando palavrinhas para você ter que associar. Tipo, celulose. Se você encontrar celulose na parede celular, ou algas ou plantas. Se você encontrar quitina na parede celular, fungos. Se você encontrar peptoglicanos ou peptídeo-glicanos na parede celular, bactérias. Então a parede celular é uma estrutura externa à membrana plasmática que vai dar forma, sustentar e proteger. E aqui nas bactérias, a gente tem uma preocupação que é tentar combater. A vacina é uma prevenção. Agora eu vou usar antibióticos. E os antibióticos são drogas específicas que vão afetar ou a síntese de proteínas, ou a duplicação do material genético, ou a produção da parede celular, para nós conseguirmos nos defender contra as bactérias. ISTs, sífilis e gonorreia. Nos preocupam bastante o uso de preservativos, óbvio, para a prevenção. ISTs causadas por vírus. Eu citei aqui AIDS, HPV, herpes, temos hepatites, são ISTs ou infecções sexualmente transmissíveis, também causadas por vírus. Sem sombra de dúvida, síndrome da imunodeficiência adquirida ou AIDS é a mais famosa de todas. Você tem um retrovírus, um vírus que tem RNA como material genético e uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa enzima transcriptase reversa pega a informação da molécula de RNA e produz um DNA. Nós copiamos isso e usamos na biotecnologia. Então a gente consegue produzir moléculas de DNA complementar a partir de um RNA, usando a enzima transcriptase reversa, comum no vírus HIV. HPV, nós temos vacina para o HPV, condiloma acuminado, lesões ou verruguinhas no sistema reprodutor, e ele pode induzir a formação de células cancerígenas, cânceres de colo de útero, por exemplo. Herpes simples tipo 2, um vírus bastante comum para a região genital. Então também ISTs ou infecções sexualmente transmissíveis, só que nesse caso causadas por vírus. Agora, você tem protozoário também. Tricomonas vaginalis, que causa tricomoníase. Eu não coloquei aqui, mas a tricomoníase também é uma IST. Não escrevi, mas eu sei que você vai lembrar. Então tem infecção sexualmente transmissível causada por bactérias, por vírus, por protozoários, por fungos, como a candidíase. Cuidado para você ver forma de transmissão de doença, para você acertar. Eu acho que vai para as ISTs. Ou doenças negligenciadas, como a doença de Chagas. Então, o Brasil melhorou as moradias, tal, mas ainda a gente tem preocupação. Transfusão de sangue, contaminação por ingestão de alimentos. Trypanosoma cruzi é um protozoário. Um protozoário é um ser unicelular eucarioto. Uma bactéria é unicelular procarioto. E um vírus? Um vírus é acelular, ametabólico, parasita intracelular obrigatório, tem DNA ou RNA como material genético. Então, doenças, Chagas, protozoose, doença causada por protozoário. Transmissão, fezes e urina do inseto barbeiro. Malária, doença que destrói células vermelhas, picos de febre, transmissão pelo mosquito anófilis, mosquito prego. Leishmaniose, picada de mosquito. E esses mosquitinhos, flebótomos, lutzômia, picam, fazem a transmissão. Também é uma protozoose. Então, essas protozooses são doenças causadas por protozoários. Aqui,
no inseto barbeiro, um percevejo, lá 2 mosquitos transmissores. AIDS, HPV, herpes tipo 2, hepatite B, hepatite C pode ser transmitida via sexualmente. Sífilis, gonorreia também. Então eu gostaria que você lembrasse dessas doenças. Eu acredito que a federal possa ir para esse caminho, pois faz tempo que não aparece algo relacionado a infecções sexualmente transmissíveis. E aí você vai lembrar que o uso de preservativo masculino ou feminino é a melhor forma de prevenção para as ISTs. Nós teremos algumas como HPV com vacinação, mas prevenção e prevenção. Se for tratamento para essas duas aqui, você vai ter antibióticos específicos. Aí eu estou falando em tratar bacterioses, ok? Eu sei que você está extremamente preparada para brilhar na prova da Federal. Eu sei que eu acompanho muitos de vocês aí, ou aqui pelo canal, ou no presencial, ou em grupos, ou em outras redes. Eu sei que vocês estão muito ansiosos para a prova da UFR. Estarei com você até após Federal, tentando fazer o gabarito mais rápido, comentário. Eu sei que você saindo da prova bem assim, tipo, uau, o que está acontecendo? Então descansa, reflita e depois ao longo da semana a gente conversa sobre o que apareceu na Federal. Mas eu desejo a todos a melhor prova da vida de vocês. Eu sei que muitos aí querem demais a Federal, então que seja a melhor prova da sua vida. Vai lá, você tem capacidade de fazer uma excelente prova. Um abraço, bons estudos e excelente prova da Federal. Tchau, tchau!